Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vocês podem tirar qualquer dúvida que for surgindo, vão anotando, que aí a gente esclarece depois lá no privado do WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 4, onde fala sobre energias e os ciclos industriais, tá bom? A gente vai dar continuidade a partir da página 42, onde tem falando sobre a expansão da industrialização e demanda por novas fontes de energia, tá certo? E aí, o que acontece? Lá no século XIX, novos recursos foram descobertos para auxiliar na geração dessas energias. E uma delas é o petróleo. Quando o petróleo ele é descoberto, né, ele começa a ser introduzido como associado nas redes da geração de energia hidrelétrica, né? E ao serem descobertas, elas trazem novas esperanças de mais aumento da linha de produção, né? E quem sai ganhando com isso? Quem sai ganhando são os países desenvolvidos, aqueles que são economicamente desenvolvidos e que podem fazer esse investimento dentro do seu país, dentro do seu setor industrial. Essa descoberta de novas fontes de energia, ela começa a ser conhecida e chamada por nós como a segunda revolução industrial. Por quê? Porque essas novas descobertas de novas tecnologias, elas acabam trazendo modificações favoráveis para o setor industrial, mas que, consequentemente, também traz os seus pontos negativos. E uma dessas novas descobertas, dessas novas modificações da segunda Revolução Industrial, são as mudanças conhecidas como Fordismo. O Fordismo ele é caracterizado pela produção em massa, ou seja, é o aumento da produção através de maior número de operários possíveis, certo? E aí, quais são as características marcadas pelo Fordismo? Então, como disse anteriormente, é a produção em massa, aí tem também a estrutura na linha de montagens, onde a indústria ela começa a se organizar por setores, onde cada setor ele fica responsável por uma produção de uma determinada peça ou um equipamento, né? Temos também a linha de produção de baixo custo, né? Que aí o que acontece? A intenção dessa produção de baixo custo é o quê? Aumentar o nível de produção de produtos finalizados, né? E ao mesmo tempo aumentar os lucros. Quanto mais se produz dentro da indústria, mais lucros é gerado. E essa geração de lucro, o Fordismo ele traz o quê? A oferta, né? De tornar os produtos mais acessíveis para os operários. Então vejam só que maravilha. Enquanto a gente tem lá no final do século XVIII uma classe onde só quem pode ter produtos de boa qualidade e mais desenvolvidos é a burguesia, né? São as classes oligárquicas do momento. Quando o Fordismo aparece, ele vem trazendo a esperança de operários também terem condições de comprar, de adquirir aqueles produtos industrializados, né? Então a gente usa, por exemplo, o carro. A linha do Fordismo ele é inventada por Henry Ford, um dos ideários da Ford, da indústria Ford, que a gente tem aí no comércio, não só brasileiro, mas também mundo afora, né? Então, um carro. Antigamente, só quem poderia comprar um carro era um patrão. Nos dias depois da segunda Revolução Industrial, os operários, né, aqueles que também produzem os carros, as peças dos carros, eles também passaram a ter essa prioridade. Eles também passaram a ter as condições adequadas e financeiras para também poder consumir um carro. E aí, vejam só, essa é uma linha que se expande até os dias atuais. Porque antigamente, né, volto a dizer, só quem poderia comprar um carro eram os empresários, eram o dono das indústrias. Já hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma renda mais estabilizada, ela pode consumir um produto de um escalão mais alto, como um carro, por exemplo, desde que o seu salário seja estabilizado
e que dê condições para isso. E o que auxilia ele são justamente o custo-benefício desses produtos. A gente tem linhas de carros aí que começam desde mais barato até a preços surreais, né? Então, a gente tem esses exemplos clássicos no nosso dia a dia. Operários nos dias de hoje, desde lá da segunda revolução industrial, eles passam a ter acesso a possuir, desde que seja de sua vontade, os bens que são produzidos em setores industriais que antigamente só quem poderia adquirir eram os patrões, tá bom? E aí o que acontece? O Fordismo, para ele conseguir uma expansão assim bem mais ampla, ele faz uma associação com o Taylorismo. O que seria o Taylorismo? Enquanto as características do Fordismo, ele é voltado para uma questão que dê prioridade ao desenvolvimento da indústria e ao mesmo tempo do operário, o Taylorismo ele é só a parte industrial. São só as melhorias de custo-benefício de dentro da própria empresa. Então, o que acontece? Vejam só. Primeiro vem o Taylorismo. O Taylorismo, ele traz, a teoria do Taylorismo, ele traz melhorias para dentro da fábrica. Então, seria o quê? Investir em recursos que melhore a empresa, né? Então, por exemplo, se a empresa fabrica carros, então, o Taylorismo, ele traz mecanismos para dentro da fábrica que acelere a produção desses carros, né? Então, assim, no final das contas, o Taylorismo, ele coloca o operário para trabalhar mais num curto espaço de tempo, né? O que importa para ele é a produção, né? E aí, com a leitura do Fordismo, quando o Fordismo ele faz uma análise do Taylorismo e ele associa novas técnicas, ele acaba que se somando. Ele vai ter as vantagens internas do setor industrial e, ao mesmo tempo, ele vai poder agregar valores aos seus operários. Fazendo esse misto, né? Fazendo essa associação, o Fordismo ele acaba que se expandendo mundo afora, né? A partir do momento que ele se associa com o Fordismo, melhor, o Fordismo se associa ao Taylorismo, eles acabam que conquistando o mundo afora. Por quê? Porque são metodologias internas de uma indústria que visivelmente trará lucros. Eu preciso, dentro da minha empresa, de funcionários que trabalhem, que gostem do que façam para produzir em maior escala e, ao mesmo tempo, eu preciso que a minha indústria tenha e dê oportunidade para esses operários trabalharem com máquinas de boa qualidade e render cada vez mais produtos, né? E aí, essa junção desses dois modelos, eles chegaram no Brasil, né? E aí, o que foi que eles trouxeram para o Brasil? Foi justamente quando chegou o início do parque industrial, que a gente tem, do primeiro, né, que a gente tem no Brasil, né? E aí vem de uma questão bem diversificada, porque ele usa no Brasil ele faz diferentes fontes de energia. Já no século XX, na metade do século XX, a gente tem um marco chamado Terceira Revolução Industrial. E o que seria esse marco? São as mudanças que os setores industriais eles começam a ter, né? E aí, o que seria a marca dessa Terceira Revolução Industrial? Seria a substituição, né, de funcionários por máquinas, que é um assunto que a gente discute bastante durante as nossas aulas, que são essas substituição, onde o homem para de produzir devido à sua substituição, porque o trabalho que 10 homens eram necessários para realizar, hoje em dia, nos dias atuais, né, que aí a gente já vê que é desde a metade do século XX, começa a ser realizado por apenas uma máquina que precisa de apenas um operador, né? E aí, outro marco é a exigência na qualificação dos operários de máquinas. Por quê? Não é qualquer pessoa que consegue fazer colocar uma máquina para operar, para trabalhar. Então, um marco dessa terceira revolução industrial, além da substituição por máquinas, seria também funcionários qualificados para operar essas máquinas, para fazer elas produzirem. E aí é onde a gente chama a atenção para a questão da desigualdade social. Por que desigualdade social? A gente sabe nitidamente que nem todo mundo
tem a mesma condição de ter um bom ensino-aprendizagem e conseguir uma formação, né? Tem vários setores aí sociais que interferem na nossa formação educacional para que tragam essa qualificação para a gente poder trabalhar operando máquinas ou qualquer outra coisa na vida comercial, né? Na nossa vida profissional. Então, a situação se agrava quando muitos desses operários lá na metade do século XX, eles não têm a qualificação específica para operar. E mesmo que se tivesse, seria uma vaga para cada 10 funcionários, né? Então, aí começa o número de concorrência. Em decorrência disso também, a gente tem a diminuição da oferta de trabalho, né? Começa a aumentar os índices de desemprego no mundo afora, né? E também, consequentemente, a queda nos direitos trabalhistas. Os próprios operários que continuam ali trabalhando, desenvolvendo as múltiplas funções que antes vários desenvolviam, eles começam a ter desfalque nos seus direitos, né? Então, tipo, começa a ter cortes nos seus direitos, né? Seja em questão salarial, seja em questão de auxílio. E tudo isso é desvantajoso para o operário, tá bom? Outra questão que chama a atenção nesse marco da terceira revolução industrial é a precarização das condições de trabalho. A gente sabe que nenhuma indústria é igual à outra e que nenhuma indústria tem o mesmo fator financeiro que a outra. Então, a precarização dos meios de trabalho, dos mecanismos de trabalho, se dá justamente a isso. É onde começa a ganhar destaque a desvantagem daquelas indústrias menos favorecidas economicamente, porque elas não vão ter a mesma oportunidade de investir em suas empresas que as empresas de grande valor estatal têm, né? E todo esse jogo de marcos da terceira revolução industrial, ela traz consequências. E entre essas consequências estão o quê? As manifestações e as greves dos operários. Os operários, eles não ficam satisfeitos com o cenário que eles estão inseridos e eles começam a reivindicar os seus direitos, sejam através de manifestações em meio às ruas ou até mesmo em greves dentro das próprias usinas, melhor, das próprias indústrias. Mas a intenção deles é o quê? Chamar a atenção para eles e fazer valer aquele direito que eles têm em serem operários e em fazer a indústria produzir, né? Eles começam a exigir os seus direitos, sejam em meio a manifestações ou em greves que atingem diretamente os seus patrões, certo? Quando a gente fala da tensão que se expande sobre esses países, não só aqueles mais desenvolvidos sofrem essa agressão, né? Sofrem diante esse momento histórico. Todos os países que têm a sua inserção industrial, ele passa por modificações e que essas modificações elas podem ser benéficas e não benéficas. E o Brasil ele não ficou isento disso. O Brasil também teve as suas modificações. E aí um dos exemplos que foram marcados no Brasil em decorrência da terceira revolução industrial foram o quê? A privatização das empresas estatais. Então, o que acontece? Empresas que antes eram de organizações públicas, elas começam a ser privatizadas. E aí os operários começam a ser terceirizados, né? Não tem mais a obrigação de ter uma carteira assinada ou haver concursos públicos para ocupar cargo em determinadas empresas. A privatização dessas empresas corta justamente esses benefícios, de não ter mais concorrência pública através de concursos. A concorrência ela já não é mais igualitária, né? No sentido de ter uma prova para analisar currículo, coisa do tipo, né? É tipo, eu sou o patrão, então eu contrato quem eu quero, né? Outra consequência também que teve no Brasil durante essa revolução foi o quê? A abertura de empresas estrangeiras. Hoje no Brasil a gente tem inúmeras marcas estrangeiras que atuam no setor industrial, assim comercial, dentro do nosso país, né? A exemplo, a gente tem a Ford, que eu já citei antes,
A gente tem a Coca-Cola, tem a Heineken, tem desde marcas de produtos têxteis a hidráulicos, né? Então, assim, há uma grande inserção dessas empresas internacionais dentro do nosso país. E isso faz com que, o nosso país atrase. Por quê? Se a gente não valoriza as nossas próprias empresas, né? As empresas raízes, como a gente chama ironicamente, se a gente não valoriza aquilo que a gente tem dentro do nosso país, a gente vai valorizar o que vem de fora, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. A gente deixa de comprar, por exemplo, roupas ou calçados que são produzidos dentro do nosso país para comprar um que vem do exterior, porque é popularmente chique, né? E isso traz um atraso muito grande para o nosso país. E isso a gente já discutiu várias vezes, em vários outros momentos na turma, né? E aí, outra coisa que acontece são a precarização dos direitos trabalhistas e a intensa robotização dos setores industriais, né? No Brasil também passa por essa precarização. As ofertas de emprego diminuem e também vem a ocupação dos setores industriais das máquinas, certo? Então, que acaba fazendo um aparato geral. O avanço das tecnologias, eles trazem conquistas e também trazem consequências. A unificação, há teorias que trazem benefícios só para a própria indústria, mas há também teorias que adaptadas, né, ou até mesmo inovadoras, que podem trazer benefícios tanto para o setor industrial interno, como também para os funcionários que trabalham dentro daquele campo, né? Outros movimentos que acontecem, eles também podem o quê? Trazer consequências em escalas nacionais e até mesmo internacionais, chegando ao nível de globalização, que a gente tanto já falou, né? As modificações, elas podem acontecer internamente e que também podem trazer consequência para outros países. E essas modificações, elas resplandecem desde seu ponto de origem até os dias atuais, que é quando a gente passa para analisar os setores industriais do nosso país e começam a ver tudo aquilo que foi modificado e que trouxe benefícios, mas que também trouxe situações de desvantagens, se é que assim podemos dizer, tá bom? Bom, a nossa explicação ela se encerra por aqui hoje. Espero que tenha dado para vocês entenderem tudo direitinho. E aí, volto a dizer, de acordo com as dificuldades que vocês vão apresentando, vocês podem ir me chamando no privado, que aí a gente vai tirando, tá certo? E aí vem a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser a do livro, que fica na página 47, tá bom? E aí, vocês respondem a atividade, continuam naquela mesma dinâmica. Responde a atividade, tira a foto e me manda no privado, tá bom? Um grande cheiro, espero que tenha ficado claro toda a nossa discussão e até breve.